Se você quer ver o seu aluno aprender, não faça isso. Não faça o que, Leandro? Não faça o que? Olha, se você entrega atividade para o seu aluno com deficiência, você produz atividade, você gasta tempo aí entregando atividade, produzindo atividade, e o seu aluno não quer fazer atividade ou não faz a atividade, ele não faz a atividade, não sei, você não sabe exatamente por qual motivo, essa live vai te ajudar. Até o final dessa live, você vai saber qual é o seu próximo passo aí para ajudar o seu aluno a fazer a atividade, tá? E se você não sabe exatamente por que ele não faz a atividade, olha só, eu vou te adiantar já, te dar um spoiler aqui. Não é por causa da deficiência, tá bom? Não é por causa da deficiência. Se ele não está fazendo atividade, a deficiência não é um motivo. Para falar disso com você, eu quero desenhar. Eu gosto de desenhar, sabe? Eu sou uma pessoa visual, sou uma pessoa muito visual. Eu gosto de desenhar. Minha capacidade de aprendizado auditivo é baixíssima, baixíssima. Só ouvindo instruções é extremamente difícil eu conseguir acompanhar a maioria das pessoas. Mas quando tem algo escrito ou desenhado, eu consigo melhor. E esse autoconhecimento me ajuda a passar informação para você. Então vai ser mais fácil para mim de passar informação desenhando. E se você quer ver o seu aluno com deficiência aprender, como você proporciona aprendizado aí para o seu aluno para ele fazer as coisas? Ele faz, fazendo ele entende, entendendo ele acerta e acertando ele aprende. Primeiro, o meu aluno ele precisa fazer a atividade, tá? Fazendo a atividade, ele entende. Entendendo, ele acerta e acertando, ele aprende. Leandro, como assim? Explica de novo. Vamos lá. Se o seu aluno com deficiência ele não está tendo a oportunidade de fazer atividade, ele não consegue fazer atividade por N motivos, ele é privado de várias possibilidades de entender o que está sendo ensinado. Porque já viu aquela situação quando você falam muito para você uma coisa, só que você não entendeu muito bem ainda. Você só entende quando você pega para fazer. Já viveram isso? É quando você pega para fazer, aí a ficha cai e você fala, agora eu entendi. É como se todo aquele tempo falando para você, só fizesse sentido depois que você consegue fazer, colocar em ação aquilo que você estava estudando. E a mesma coisa funciona com o nosso aluno. Quando o nosso aluno tem a oportunidade de fazer o que, Leandro? Fazer atividade. Quando ele tem a oportunidade de fazer atividade aqui, aí caiu a ficha, agora eu entendi. Quando ele entende o que é para fazer atividade, aí ele tem a possibilidade de acertar. Talvez não acerte de primeira, mas nas próximas ele começa a acertar, porque ele realmente entendeu. Se ele não entender, ele não acerta. Se ele acertou, é porque ele entendeu. Se ele está errando a atividade, é porque ele não entendeu. Então algo está errado aqui. Alguma coisa está errada. Ele precisa entender. Aí quando ele entende, ele acerta. Começou a acertar, aí que acontece o milagre do aprendizado. Por quê? Porque através do acerto, a pessoa aprende. Através do acerto, a pessoa aprende. E não sou eu que estou falando isso com você. É neurociência. Estudos mostram que as pessoas aprendem melhor acertando. Não só... todo mundo aprende melhor acertando, e o nosso aluno com deficiência também. Há pessoas com autismo, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com dificuldade de aprendizado. Todo mundo aprende melhor acertando. Legal, Leandro, mas o meu aluno ele não está fazendo. O problema está aqui, ó. Quando ele não está fazendo, o que eu vou fazer? Meu aluno ele não está fazendo. E quando ele não faz, ele não entende, ele não acerta e ele não aprende. Quando o aluno, olha só, gente, quando o aluno faz atividade, acontece uma coisa chamada autonomia. Aí ele tem autonomia. Ele precisa de autonomia para fazer. Mas, Leandro, o meu aluno não tem autonomia. O que vem antes da autonomia, gente? Vem uma coisa chamada autoeficácia. Autoeficácia, palavra chique, né? Bonita. O que é autoeficácia, Leandro? Autoeficácia. E com a autoeficácia, nosso aluno ele consegue uma coisa chamada motivação. Isso aqui é muito poderoso, tá? Tem um estudioso aí chamado Albert Bandura, tá? Ele é um professor da Universidade de Stanford e ele criou uma coisa chamada teoria da aprendizagem social. E ele diz que quando a pessoa tem autoeficácia, ela desenvolve 4 habilidades. A primeira é desenvolvimento cognitivo. Vou chamar de desenvolvimento cognitivo. O que é o desenvolvimento cognitivo, né? Há pessoas que acreditam que são capazes de fazer, né? Que acreditam na sua autoeficácia, na sua capacidade de fazer, elas estabelecem metas mais desafiadoras
e são capazes de se ver realizando a tarefa com antecipação, tá? Olha só que poderoso que é isso, para você ter ideia. E também desenvolve motivação. Há pessoas com maior autoeficácia que acreditam na sua capacidade, elas atribuem falta de esforço aos seus fracassos. Olha só, olha o poder disso. Atribui falta de esforço ao seu fracasso. Quando a pessoa que tem uma autoeficácia, uma motivação bem desenvolvida, quando ela falha, ela não atribui a falha dela a outras coisas, ela cria desculpinha. Ela fala, se eu falhei, se eu não consegui, se eu errei, é porque eu não me esforcei o suficiente. Se eu me esforçar mais, eu sei que eu vou conseguir. Olha só que interessante, né? Será que o nosso aluno pensa assim? Será que o seu aluno está pensando assim? Enfim, tá? Só para resumir, afetividade, processo afetivo. Ela consegue lidar com a emoção do estresse e ansiedade melhor quando ela tem uma autoeficácia desenvolvida. Acho que a questão emocional é muito mais resolvida. Não é qualquer coisinha que faz a pessoa desistir, que tira a pessoa do eixo. Tá? E seleção, processo seletivo de seleção. A capacidade de autoeficácia desenvolvida ajuda a pessoa a decidir, selecionar o que ela quer para a vida dela. Que caminhos ela vai seguir, o que ela é capaz de fazer, que carreira que ela vai dar conta, né? E isso é muito interessante. Uma pessoa que não acredita em si mesma, ela não vai escolher grandes carreiras, não vai ter grandes ambições. Por quê? Porque ela vai acreditar que não é capaz. Mas a pessoa que tem autoeficácia desenvolvida, ela consegue selecionar. E isso aqui só para ilustrar para você o poder que tem a autonomia. O nosso aluno tem a capacidade, ele exercita a capacidade de fazer, ele desenvolve a autonomia, que está ligado na autoeficácia, na motivação, na capacidade do processamento cognitivo, do processamento de motivação, do processo afetivo e do processo de seleção de objetivos, de metas para a vida. Tá? E o que isso tem a ver com o nosso aluno? Como eu disse, isso aqui é baseado no estudo do professor Bandura, pesquisador de neurociência. Quando o nosso aluno tem autonomia, ele aprende melhor. Quando ele tem a capacidade de fazer e se vê acertando, ele desenvolve autoeficácia, motivação para continuar fazendo. E isso repercute na vida dele como um todo. Para sempre. Ele guarda, ele lembra disso. Quer dizer que um aluno que, durante a fase escolar, ele não tem a oportunidade de fazer, não tem a oportunidade de acertar, ele não vai conseguir aprender. Quando ele sai da escola, ele sai acreditando que ele não é capaz, que ele não consegue sozinho, que ele sempre vai precisar de ajuda, que ele sempre vai precisar de algum tipo de auxílio, e a vida dele fica condenada a essa limitação de que ele não consegue fazer as coisas. Só que ele pode sim fazer as coisas. Por que ele não está fazendo? Ele precisa fazer. Por que ele não está fazendo a atividade? E se ele faz com ajuda, por que ele não faz sozinho? O que está faltando para o nosso aluno fazer a atividade sozinho? Aí você vai pensar assim, Leandro, o meu aluno ele não consegue fazer porque ele é deficiente. Ele não consegue porque ele é deficiente, ele tem deficiência, é uma pessoa com deficiência. O termo certo é pessoa com deficiência. Ele não consegue fazer porque ele é uma pessoa com deficiência. Leandro, olha só. Eu vou te contar uma coisa, né? As pessoas com deficiência podem fazer tudo o que as outras pessoas sem deficiência podem fazer. Basta que ela aprenda como fazer e tenha recursos acessíveis para que ela consiga, de fato, ir lá e fazer. Né? Estou falando de conhecimento e acessibilidade. Conhecimento e acessibilidade. Né? E acessibilidade pode ser entregue na escola e conhecimento, principalmente, né? É função da escola desenvolver isso aí no nosso aluno. E se o aluno não está conseguindo fazer, é porque está faltando ou conhecimento ou acessibilidade. E aí você pode falar, Leandro, na minha escola não tem os recursos certos. Olha, com a técnica certa, você consegue transformar qualquer recurso, qualquer material, em recurso pedagógico acessível. Tá? Com a técnica certa, você consegue transformar qualquer material em recurso pedagógico acessível. Claro que algumas necessidades específicas vão exigir algum modelo, algum tipo de recurso, mas a maioria das coisas você consegue construir com papelão, cola, tesoura, às vezes com celular, às vezes com tablet, você consegue muitas coisas, mas com papelão, papel, recortando, colando, você consegue construir muita coisa, um pouquinho de técnica
e criatividade. Você consegue fazer muita coisa para possibilitar que o seu aluno tenha a capacidade, não, a possibilidade de experimentar fazer as coisas, porque fazendo você não trabalha só o conteúdo. Olha só que lindo que é isso, não é? A gente percebeu a importância, o que existe por trás, né? Quando você permite que um aluno faça atividade, não é só a atividade que ele está aprendendo. Ele está aprendendo que ele consegue sozinho, que ele é capaz, que ele é autossuficiente, que ele tem autonomia, que ele pode aprender coisas diferentes, que ele tem autoeficácia. E ele fica motivado para querer mais. Aí vem a questão da alegria de aprender, né? Se o aluno não tem a alegria de aprender é porque ele não está vendo caminho para seguir, porque às vezes ele não está conseguindo nem fazer atividade.